Olá, boa tarde a todos. São 17 horas em ponto. Vamos começar agora a nossa live semanal do Hospital da Bahia. Oportunidade única da gente fornecer informação de credibilidade, falando com quem entende do assunto, em era de fake news, em que muita informação está sendo produzida, boa parte dela sem qualidade, sem respaldo científico. Então, essa oportunidade que o Hospital da Bahia criou de semanalmente colocar em contato com a população, com seus pacientes, com o corpo clínico do hospital e de outros serviços no Brasil inteiro e até fora do Brasil, a gente vai poder discutir aqui assuntos pertinentes à pandemia e também outros assuntos, né, de doenças muito prevalentes e com elevadíssima morbimortalidade. Eu sou Mariana Andrade, eu presido o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital da Bahia, coordeno também o Serviço de Cardiologia e a UTI Cardiológica. E hoje vamos ter um tema extremamente interessante, extremamente relevante. Para isso vamos convidar o Dr. Arthur Souza. Arthur, ele é coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital da Bahia. Ele tem fellowship em doença neurovascular. É uma pessoa bastante experiente no tema que a gente vai poder abordar hoje. Eu estou mandando aqui uma mensagem para o Dr. Arthur, para que ele entre. Vamos lá. Assim que ele entrar, a gente já começa a dividir a tela que ia começar a nossa discussão. Hoje eu estou substituindo a entrevistadora oficial, a nossa assessora de imprensa, a Cássia Lira, para quem eu estimo melhores, fez um pequeno procedimento, mas já está bem e na próxima semana reassumirá a sua função aqui como moderadora dessa sessão. Queria lembrar a todos também que extraordinariamente teremos uma outra sessão essa semana, de live do hospital, em que o Dr. Jadelso vai entrevistar a doutora Ludmila Já, que é uma médica intensivista, muito experiente no assunto Covid, e ela vai poder certamente trazer informações muito úteis para esse nosso projeto de trazer informações de qualidade. Vou tentar aqui de novo o Dr. Arthur, que eu acho que ele está com alguma dificuldade aqui para entrar na nossa live. Deixa eu ver aqui, Arthur. Vamos lá. Vou pedir à equipe da Via Mídia que entre em contato com o Dr. Arthur para ver se ele está com alguma dificuldade. Deixa eu ver aqui. Aqui, acho que agora. Vamos ver, acho que agora foi. Isso. Arthur está entrando aqui com a gente agora. Acabei de aceitar aqui o convite dele. Deixa eu ver. Aguardando a entrada, conectando. Olá, Arthur. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Antes de você entrar, eu estava apresentando a relevância desse nosso encontro, a oportunidade que a gente está tendo aqui de trazer informação de qualidade, embasada cientificamente, com recomendações de quem entende do assunto. E te apresentando também como coordenador do nosso serviço de neurologia e da UTI neurológica, com bastante experiência em doenças cerebrovasculares agudas. Seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado. Uma honra participar aqui. Vamos lá, Arthur. Eu vou começar te perguntando se a semelhança do que a gente tem observado com as doenças cardiovasculares agudas, infarto e outras síndromes correlatas, se as doenças cerebrovasculares agudas estão sendo também tratadas de maneira inadequada pela população, no sentido de reconhecer menos e, ao reconhecer, evitar buscar o serviço de saúde de emergência em tempo hábil para que eles sejam tratados. Vocês têm observado isso localmente e mundialmente, como a gente tem observado com o infarto? E se sim, o que é que você pode trazer de alerta aí para a população? Sim, a gente tem visto isso e várias séries, assim, vários estudos foram publicados mostrando esses dados, né? Tem um estudo grande chinês já, um estudo em Barcelona também, onde eles mostram que a quantidade de pacientes admitidos no hospital com suspeita de AVC diminuiu muito em relação ao mesmo período do ano passado. E aí eles fazem algumas análises assim, mostrando que os pacientes graves continuam chegando, né? Os pacientes que são submetidos a tratamento, mas os pacientes com casos
um pouco mais leves não têm chegado ao hospital. A quantidade desses pacientes diminuiu muito. E é algo extremamente preocupante para a gente, porque às vezes esse AVC mais leve, esse AIT, né, aquele ataque isquêmico transitório de alto risco, é uma oportunidade da gente investigar a causa e prevenir que aconteça algo grave, né? A gente ainda não tem uma série grande local, né, nacional, mas esse registro está sendo feito. Mas a impressão de todos os colegas que trabalham com AVC, com doença cerebrovascular, é a mesma. A quantidade de pacientes, de todos muito preocupados com isso, né? Um outro dado preocupante que foi publicado nos 2 estudos que eu citei é que a quantidade de óbitos por causas inexplicadas não relacionadas ao COVID em domicílio aumentou muito nos 2 países que fizeram esses estudos, né? Então, talvez os pacientes estejam falecendo em casa, na verdade, né? Deixando de vir para o hospital, onde teriam assistência. É uma doença que é extremamente grave, mas que tem um tratamento altamente eficaz. Eu queria que você comentasse, Arthur, a questão da dependência do tempo, a chamada janela de tratamento, né? Então, os pacientes que são acometidos por sintomas vasculares agudos, né? Que levam a suspeita diagnóstica de ataque isquêmico transitório, de AVC, eles têm uma janela terapêutica, ou seja, um intervalo de tempo ideal para o qual esse sintoma e esses sinais devem ser reconhecidos, feita a hipótese diagnóstica e iniciado o tratamento. Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque talvez isso sirva de alerta, né? Muitos pacientes falam, eu senti apenas uma fraqueza, mas passou e resolve no dia seguinte. Ou uma fraqueza que não é tão importante funcionalmente e deixa para chegar de noite e ir para a emergência. Então, eu queria que você comentasse a importância da janela terapêutica para permitir o tratamento e reabilitação desses pacientes. Bom, ótima pergunta, ótima colocação. O AVC ele tem um tratamento altamente eficaz, né? O AVC isquêmico, que é esse que a gente tem discutido aqui, ocorre quando há um entupimento da artéria. E a gente tem técnicas para desentupir essa artéria. Mas essas técnicas só funcionam se elas forem feitas muito rápido, né? A partir de determinado ponto, o neurônio já morre, ele já isquemia. Então, a gente perde a oportunidade de prover esse benefício para o paciente. Então, o paciente que reconhece que tem um déficit, que tem uma suspeita de um AVC, tem que ir imediatamente para a emergência. Chegando nos primeiros minutos, nas primeiras horas, a gente pode tratar o paciente e quanto mais cedo, melhor. Isso é uma coisa que eu insisto muito, insisto inclusive nos treinamentos com os colegas. Assim. A gente, para usar a medicação, a gente tem uma janela de 4 horas e meia do início dos sintomas, né? Mas o efeito dela é muito melhor se a gente usa ela nos primeiros 30 minutos, por exemplo. Então, 4 horas e meia é o limite máximo, né? Mas quanto antes, melhor. Isso é algo que eu enfatizo muito para que o paciente que chegue cedo, o pessoal não demore para prover o tratamento para esses pacientes, né? É importante que os pacientes e os familiares reconheçam, cheguem logo no hospital e nós estejamos preparados para, assim que ele chegar, tratar eles o mais rápido possível, né? A nossa parte a gente tem feito, o hospital está extremamente preocupado com esse fluxo de manter o atendimento, né, aos pacientes que chegam com as suspeitas outras que não Covid, né, que atualmente meio que só se fala nisso. E felizmente a gente tem mantido os pacientes que chegaram com necessidade de tratamento, foram tratados num tempo hábil, num tempo adequado, podendo favorecer aí o desfecho deles. Arthur, e adicionalmente a gente sabe, tem observado, que o AVC, o acidente vascular cerebral isquêmico, ele pode ser uma complicação de pacientes com Covid. Então, o fato do paciente estar com infecção pelo Covid, suspeita ou diagnosticada, não afasta que esse paciente possa ter um AVC e outras complicações neurológicas. E vale a mesma premissa, né? Independente do indivíduo estar infectado ou não, ele deve também procurar o serviço de emergência mais próximo e mais habilitado para reconhecer e tratar, correto? Sem dúvida, sem dúvida. É um fator de risco também, né? Os pacientes ficam com aquele estado protrombótico e nas séries também mostram isso, nas séries de pacientes com Covid, que tem um percentual não pequeno de pacientes que tem essa complicação, que tem o AVC. Uma particularidade que aí não é tanto para os pacientes, mas para nós, né, como assistentes, é que muitas vezes a gente não consegue a informação muito precisa se o paciente está com sintoma ou não, né? Várias vezes com AVC o paciente não consegue falar de forma adequada. A gente pressupõe que todos estão em risco, todos são possíveis pacientes infectados. Então,
Nós nos preocupamos em nos paramentar de forma adequada, mas o paciente não tem que se preocupar com isso nesse momento, né? Eu tenho conversado muito assim com os pacientes que eu tenho contato, quando me ligam às vezes com sintoma, que às vezes não querem ir para o hospital porque estão com medo de ter uma infecção. Você está diante de algo que já está acontecendo, né? O AVC é uma doença extremamente grave e quando ele está com sintoma já aconteceu. Tem que colocar isso na balança versus o risco de adquirir uma doença que também tem sua gravidade, né? Mas estando com algo já ativo, já estando com um AVC, não tem dúvida, tem que correr para o hospital, é importantíssimo. E correr rápido, assim, como eu falei, como nós conversamos, tem um tratamento efetivo, mas é tempo dependente, precisa ser realizado logo. E aquela questão do AVC leve, que eu acho que esse é o que tem me preocupado mais, assim, são os pacientes com casos não tão graves, né? Tem uma fraqueza de um lado do braço, é sutil, depois melhora e o paciente opta por não ir para o hospital. O paciente que tem isso é porque ele tem fator de risco para ter algo extremamente grave. E normalmente, quando acontece, acontece logo depois, poucas horas ou poucos dias depois, né, essa recorrência. A gente tem que ver isso como uma oportunidade de investigar de forma adequada e tratar o paciente, né? Então, o paciente que tem um quadro leve, esse talvez se beneficie até mais de ir logo para o hospital, né? Ser avaliado, ser investigado de forma adequada e a gente possa prevenir para que não aconteça algo mais grave com ele. Perfeito. E mesmo tirando o contexto da pandemia, quer dizer, há bastante tempo o Hospital da Bahia ele vem gerenciando o protocolo de atendimento ao AVC, tem excepcionais resultados, um fluxo muito bem montado que o Instituto de Ensino e Pesquisa acompanha, e já há muito tempo serve de alerta para a população, né? Se tem um sinal e sintoma que é muito característico, que a população muito bem educada reconhece e consegue interferir no resultado, é o AVC. Você podia falar um pouco disso, Arthur? Sinais de alerta para que a população que está nos assistindo e acompanhando essa live reconheçam, seja em si próprio, seja no familiar, seja em um vizinho, os sinais que alertam para que o paciente possa estar tendo um evento cerebral isquêmico agudo. Sim. Vou dar um histórico primeiro, assim, um pouco da história do hospital mesmo em relação ao tratamento do AVC, né? O hospital tem esse viés, esse interesse, parte da gestão, da diretoria foi quem começou isso aqui em Salvador, né? Fez a UTI neurocárdio lá do Espanhol e depois montou o mesmo projeto no Hospital da Bahia. Foi quando eu estava voltando do fellow, tive o prazer de compartilhar lá a UTI cardíaca durante um tempo, né? Fizemos o mesmo projeto de UTI neurocárdio. E o volume de pacientes tem sido tão grande que a gente terminou dividindo. Então, temos uma UTI neurológica e uma UTI cardiológica. Desde então, a gente mantém aí esse protocolo de AVC, faz os treinamentos regulares e do momento que o paciente chega no hospital em diante, a gente tem conseguido tratar muito bem, mas a gente precisa que ele chegue, né? Então, isso é fundamental, esse reconhecimento, assim, entender quais são os sintomas para que o paciente corra para o hospital ou que seus familiares o levem. Então, os principais sintomas são um déficit de mediado, que é isso, uma fraqueza ou um formigamento de um lado só do corpo, né? Uma alteração significativa da fala. O paciente, de repente, começa a falar muito embolado, ou então não entende o que é dito para ele. Uma alteração significativa da visão, né? Principalmente quando é de um olho só, ou de um lado do campo visual, ele não consegue enxergar o que está de um lado. Uma tontura ou uma dificuldade de caminhar súbita e mantida. O paciente, de repente, perde o equilíbrio e não retorna logo, ou fica com aquela sensação das coisas girando, mantida por muito tempo. Ou uma dor de cabeça, uma cefaleia muito forte, aquela cefaleia explosiva, sem algo que justifique, né? Às vezes o paciente tem uma enxaqueca e tem uma dor de cabeça muito forte. A dor de cabeça da enxaqueca é forte. Mas aí é o mesmo padrão de dor que ele já conhece. Se um paciente, de repente, tem uma dor de cabeça muito forte, diferente do que ele está habituado, tem que correr imediatamente para a emergência. Perfeito. Vários testemunhos aqui de pacientes que estão na nossa live, agradecendo ao serviço de neurologia do Hospital da Bahia, porque tiveram AVC ou algum parente teve um AVC e foram bem tratados e hoje estão evoluindo bem e com sequelas mínimas. Então, acho que vale a gente registrar essa preocupação. Arthur, agora passando para o paciente ambulatorial, tem sido outra preocupação em tempos de pandemia, né? Que já era uma preocupação nossa, a gente tem hoje
um serviço de neurologia ambulatorial muito bem montado, que garante assistência pós-alta de nossos pacientes, como você citou, tem um fluxo muito alto, e já é uma preocupação cuidar dos fatores de risco desses indivíduos, quer eles tenham tido um evento primário ou quer eles tenham apenas o risco para desenvolver esses eventos. E agora, em épocas de pandemia, a gente tem visto uma natural redução da busca por esses atendimentos e por esses acompanhamentos. Mas já observamos também consequências desse isolamento, né? Então, muitos pacientes, e eu costumo falar isso para os meus, se você não quer ir para o pronto-socorro, cuide dos fatores de risco, cuide da sua hipertensão, do seu diabetes, faça uma atividade física, enfim, para não desenvolver a doença, porque uma vez estabelecida, não há outro caminho que não seja buscar o serviço de emergência e hospitalização. Eu queria que você comentasse um pouco o impacto que você vê e que você antevê nessa redução do acompanhamento, e o que é que você pode sugerir? Quais são os grupos de maior risco que você gostaria de aconselhar para continuar, independente do risco da exposição do ambiente do consultório, ambiente hospitalar, manter o seu acompanhamento regular? Bom, a gente na neurologia tem isso bem dividido, assim, né, do perfil de paciente mais crônico e o paciente agudo. Os pacientes que têm uma alteração súbita, um quadro agudo, não tem conversa. Esses têm que ir imediatamente para a emergência, né? Esses pacientes, após o evento, precisam, como eu falei, existe um risco de recorrência. Esse risco é maior logo no início, né, nas primeiras horas, depois nos primeiros dias. Então, esse acompanhamento inicial é importante para a gente entender qual foi a causa do AVC e aí agir de acordo, né? A gente tem uma relação muito próxima aí com as equipes de cardiologia, né, para tentar manejar esses fatores de risco. E isso precisa ser feito de forma agressiva, né? A gente, quando o paciente interna, tenta já deixar o pacote completo, né, de medicação, para que ele não precise de um retorno muito curto, mas eventualmente precisa. Os pacientes tiveram um evento que ainda... Perdão, que a bateria está acabando aqui. Só um segundo. Os pacientes que ainda não tiveram evento, que ainda não tiveram AVC, normalmente não são acompanhados por nós da neurologia, e são acompanhados pelos cardiologistas ou pela equipe da clínica médica, né, que também são parceiros aí. Existe um outro grupo de pacientes que eu acho que é importante citar aqui, que são os pacientes com doenças neurológicas crônicas, né, pacientes com Parkinson, pacientes com epilepsia, por exemplo. E aí também é subdividido. Existem aqueles pacientes crônicos estáveis, pacientes que há muito tempo usam a medicação e estão bem controlados da doença. Esses eu acho que não devem ir para o consultório, né? São pacientes que normalmente são mais idosos, têm fatores de risco associados aí, então devem evitar. E a gente tem atendido muito por vídeo, por telemedicina, tem alguns colegas da equipe que estão fazendo visita domiciliar, então esses não precisariam ir. Os pacientes com quadros mais instáveis, né, então está tendo muita crise, está descompensando da parte do Parkinson, esses devem procurar. E aí a gente vai procurar a forma de fazer isso que seja melhor para o paciente. Se é um paciente com pouco fator de risco, a gente combina um atendimento num horário mais tranquilo, para que o paciente não espere muito, para que o paciente não seja exposto a um contato na recepção. Se for um paciente com fatores de risco, a gente faz ou por vídeo, se for possível, se não, visita domiciliar também. Mas o que não pode é que essa assistência deixe de ser feita, né? A gente tem visto muito paciente descompensar porque perde a consulta, não consegue renovar a receita, termina tendo complicações mais sérias de doenças que até então estavam controladas, né? Então, é fundamental que eles procurem, façam um contato com nós, com o médico assistente. A gente é uma equipe que tenta se manter bem próximo dos pacientes, então quase todos os pacientes nossos têm nossos contatos pessoais e fazem esse contato com a gente. E aí a gente mantém essa aproximação para que não deixar uma doença que vinha crônica estável instabilizar, né? É tudo que a gente não quer que aconteça. E levar o paciente à exposição da emergência, da internação, que poderia ser evitado com acompanhamento. Sem dúvida. Cuja exposição é muito menor e os riscos certamente são menores. Mas Putz, pergunta aqui, Arthur, a gente falou muito no AVC isquêmico, né? Que é a forma mais prevalente do AVC, mas ela pergunta, queria que você explicasse quais são os tipos de AVC, qual é a diferença, então falasse aí numa linguagem menos técnica, como é que a gente diferencia aí os tipos de AVC. Pronto, então a gente tem o AVC isquêmico, que é esse do entupimento da artéria, né? A artéria é que leva
o sangue com os nutrientes necessários para o cérebro, com oxigênio e os nutrientes. Então, eventualmente, ela entope e aquela região que ela levava o sangue termina morrendo, termina isquemiando. Esse é o AVC isquêmico. E existe o extremo oposto, que é o AVC hemorrágico, quando há uma ruptura da artéria, né? E aí pode romper em regiões diferentes do cérebro, do encéfalo, e aí termina tendo subdivisões, mas eu acho que não é tão importante. Clinicamente é impossível a gente diferenciar. Existem alguns achados que são mais sugestivos do AVC hemorrágico, mas é impossível dizer com certeza absoluta. Para dizer se é isquêmico ou hemorrágico, a gente precisa da tomografia. Por isso a ida à emergência é tão importante, né? E os tratamentos são antagônicos. Um deles a gente quer desobstruir o vaso, a gente quer recanalizar aquela artéria que está entupida. No outro a gente quer que pare de sangrar. Então, não tem como a gente dar uma orientação em domicílio, né? São completamente diferentes. E para isso, não tem outra forma, a gente precisa de uma imagem, precisa de uma tomografia ou precisa de uma ressonância. Para isso, a gente precisa que o paciente vá na emergência. Perfeito, com certeza. Então, isso é extremamente esclarecedor. Acho que a população precisa desse esclarecimento para que busque realmente orientação médica e não tome providências por conta própria, né? Então, não é infrequente a gente ver pacientes com uma dor de cabeça muito forte, com sintoma súbito de fraqueza e tomar por conta própria uma aspirina, um anticoagulante em casa, acreditando que está tomando a primeira iniciativa sem uma orientação prévia. Então, pode piorar, inclusive, né? Pode levar a uma catástrofe no caso de um AVC hemorrágico. Eu queria aproveitar esse assunto, Arthur, em relação a pacientes na era Covid, né, nesse momento que a gente está vivendo hoje, e eu comecei falando sobre isso, a gente tem visto uma distribuição de informações sem evidências científicas para a população leiga, né, e a população, obviamente, na situação de desespero que se encontra, absorvendo muito dessas informações e se automedicando. Uma dessas automedicações ainda sem comprovação da eficácia ou somente indicada quando houver julgamento médico de cada paciente é a terapia anticoagulante, né? Então, a gente tem visto aí muita gente chegando no hospital com diagnóstico de Covid, já se auto-aplicando injeções subcutâneas de anticoagulante ou usando anticoagulantes orais. E a gente sabe que uma das principais complicações, e talvez a mais catastrófica delas, se não a mais catastrófica, perdendo aí só para o sangramento que leva à morte, é o sangramento intracraniano, né? A hemorragia cerebral. Então, queria que você comentasse se você já tem visto aí em literatura o percentual de complicações que tem acontecido com essa terapia anticoagulante, para servir de alerta, que o uso muito bem indicado, ele é extremamente eficiente, extremamente efetivo e reverte uma série de situações graves, mas a automedicação com terapias potencialmente graves, arriscadas, ela pode trazer prejuízos. No caso, o sangramento intracraniano, um prejuízo bastante alto. Esse AVC hemorrágico associado ao uso de anticoagulante, ele tem uma mortalidade que chega a 80%, né? Em cada 10 pacientes, 8 vão a óbito. Então, é algo realmente extremamente grave. E a própria infecção, o COVID, também predispõe ao AVC hemorrágico, independente do uso do anticoagulante, né? Então, a gente tem algumas séries, alguns relatos de casos de AVC hemorrágico associados à infecção, sem ter encontrado nenhum outro fator de risco assim, prévio do paciente. Então, a gente está somando possíveis fatores de risco aí. Acho, como você falou, me assustou nessa pandemia o poder da informação, né? E principalmente o poder da informação inadequada, né? As pessoas têm divulgado de forma muito descuidada muita informação e termina que... eu ia falar as pessoas leigas, mas termina que muita gente, independente de ser leigo ou não, termina assumindo aquilo como uma verdade e no momento de desespero faz coisas que podem levar a consequências gravíssimas. Então, como você falou, existem situações em que está indicado. A gente, na prática, fora Covid, também pesa muito riscos e benefícios, né? Os pacientes que têm indicação de anticoagulante, mesmo com indicação formal, às vezes a gente não prescreve pelo risco do sangramento, né? A gente tem que colocar sempre na balança. Então, é algo extremamente, potencialmente muito grave, né? Que alguém, sem saber fazer essa análise, sem saber fazer essa avaliação de quais são os riscos das complicações do sangramento, que use a medicação com um potencial tão deletério, né? Com um potencial tão grave, algo que pode gerar uma patologia com uma mortalidade tão alta. Né? Perfeito. Então, a mensagem que fica aqui dessa nossa conversa agora é que não se automedique, né? Não siga orientações que você recebe por mensagem,
orientações que você que não vem de quem você confia. Siga as orientações do seu médico. Se você tiver um médico particular, pessoal, que já lhe acompanha, siga as suas orientações. Se você tem dúvidas em relação a isso, busque uma informação de qualidade para que você, na tentativa de se ajudar, na tentativa de diminuir o seu risco e melhorar a sua evolução, não insira aí medicações ou práticas que possam, inclusive, lhe fazer mais mal do que a doença. Dr. Júlio Neves está participando aqui da nossa live, Arthur. Um abraço, Júlio. E ele está pedindo para você comentar, além do AVC, quais são outras manifestações neurológicas descritas pela COVID. Tem a questão aí que tem chamado muita atenção da anosmia, né? A geusia também. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que é que você tem visto aí de diferente, de especial nos pacientes com infecção pela COVID? Tem aqueles sintomas mais gerais, assim, dos quadros virais, né? Que são comuns. A dor de cabeça tem sido muito comum. Tem até uma particularidade, assim, principalmente, aí eu sei que tem muita gente, muito profissional de saúde assistindo, existe já a dor de cabeça relacionada ao uso de EPI, né? Vários relatos de casos, porque a gente termina se expondo a muitos fatores de risco, né? Então o paciente fica usando, o profissional fica usando aquele EPI por tempo prolongado, termina fazendo um jejum prolongado por conta da necessidade de não ficar manipulando muito o EPI e descompensa a dor de cabeça prévia, principalmente enxaqueca, ou até passa a ter uma dor de cabeça que não tinha. Não falando dos profissionais de saúde, né? Os pacientes infectados, muito comum dor de cabeça, a gente tem sido chamado para avaliar com frequência, tontura, esses sintomas mais gerais também, e tem alguns quadros mais graves, né? Alguns quadros de encefalite, que é uma alteração, uma inflamação do cérebro, relacionada ao COVID, quadros de crise convulsiva, quadros de AVC isquêmico, AVC hemorrágico, como a gente falou, e todos os subtipos de AVC hemorrágico, o intraparenquimatoso e o subaracnoide, e alguns quadros de polineuropatia, inclusive alguns relatos já de Guillain-Barré, né, associado ao corona. E esses dois sintomas que você chamou a atenção e que realmente chamaram muita atenção, inclusive eu tive, né? Que são a anosmia e a ageusia. É a perda do olfato e a perda do paladar. Não costuma ser 100% de perda, né? A gente costuma ter uma hiposmia e a hipogeusia. Você tem uma diminuição ou uma deturpação. Fica meio diferente o olfato, meio diferente o paladar. E o que chama a atenção no COVID é que quase todas as síndromes virais, esses quadros gripais, tem um pouco disso, tem um risco de ter esses sintomas, mas normalmente são associados à congestão, né? Um quadro inflamatório de via aérea superior. E no COVID não, o paciente fica bem, não tem coriza, não tem esses sintomas de congestão e inicia um quadro, um sintoma bem precoce de alteração do olfato e alteração do paladar, né? Tem chamado bastante atenção, assim como um sintoma com uma especificidade até relativamente alta. Você não ter sintoma de via aérea superior e perder o olfato ou perder o paladar chama bastante atenção para a possibilidade de estar infectado pelo corona. E a gente tem visto com muita frequência, né? Eu acho que vale aqui o alerta, porque tem pessoas que estão sentindo isso, talvez estejam assistindo ou conheçam pessoas que estejam e que às vezes não relacionam essa queixa a uma infecção pelo Covid, porque não estão com febre, não estão com sintomas respiratórios exuberantes e apenas percebem uma coisa como estranha, mas não conseguem correlacionar. Então, acho que isso vale como uma informação que, para quem está assistindo aqui, puder multiplicar, eu acho que é bastante relevante. Em geral, Arthur, eu queria ouvir de você, mas do que eu tenho lido, a anosmia isolada, a hiposmia, enfim, ela é um marcador de bom prognóstico, né? A gente vê os pacientes evoluírem de maneira satisfatória quando o sintoma é isolado só de anosmia. É isso mesmo que você tem visto também? Sim, e de recuperação completa relativamente rápida também. Então, você fica normalmente alguns dias com uma perda bem significativa, mas tende a ter uma recuperação de poucos dias, normalmente uma semana já costuma ter. Não tem relatos de perda prolongada, né, do eu tenho aqui uma pergunta de Cintia Mello que eu achei extremamente importante, até nos ajudou aqui para deixar também como mensagem. Ela pergunta aqui, e pessoas que já têm doenças neurológicas estabelecidas e usam medicações, né, de uso crônico, por exemplo, o anticoagulante que a gente acabou de citar. Então, pessoas que já têm a sua condição de base, que usam suas medicações, ela pergunta aqui se tem complicações se o indivíduo tiver com Covid, ou seja, deve modificar, deve suspender. Eu queria que você
falasse um pouco disso. Depois eu também vou passar uma mensagem que é extremamente importante essa pergunta dela e a gente deve se colocar aqui para a população. Ponto. Isso tem sido até citado em todas as sub-áreas da neurologia, né? Os grupos, assim, as sociedades de epilepsia, de distúrbio em movimento, que trata do Parkinson, de neuroimuno, que trata da esclerose múltipla, tentando avaliar se as medicações de uso contínuo aumentariam o risco, ou teriam risco de alguma complicação. Nenhuma delas sugere a suspensão da medicação. Então, não teve nenhuma medicação dessas de uso crônico que foi associado a um risco maior, risco de complicação na infecção do Covid. Nos casos mais graves, nos casos que o paciente vai ser internado, então aí sim a gente no hospital talvez suspenda, né? Naquele momento do quadro mais grave, até por interação, risco de interação com outras medicações, sim. Mas em casa, se forem casos leves, não tem. E felizmente, inclusive, pacientes que usam algumas medicações que são moduladores aí do sistema imune, não tem tido aparentemente piora, né? Então, alguns comprovadamente não tem, e os outros, assim, tem um risco, mas é considerado um risco baixo, o que significa que não vale a pena suspender a medicação. Então, todas essas medicações de uso crônico devem ser mantidas. Se tiver alguma complicação por conta do corona, aí a gente vai avaliar no hospital. Perfeito. Eu acho que essa mensagem também é fundamental, talvez uma das mais importantes dessa nossa discussão, é que importantíssimo para você não descompensar da sua doença é manter o seu tratamento medicamentoso e não medicamentoso já instituído. Qualquer mudança do seu tratamento deve sempre ser orientado por um profissional médico, de preferência aquele profissional que já lhe acompanha. Então, tanto iniciar uma medicação por conta própria, quanto interromper a sua medicação de uso crônico por conta própria é extremamente arriscado e não deve ser feito. Independente do que você ouça, do que você leu, do que sua vizinha falou, mantenha o seu tratamento regular. Qualquer dúvida, procure um profissional de saúde habilitado, de preferência aquele que já conhece o seu histórico médico, para que possa lhe orientar. Estamos já finalizando aqui, estamos no meio para o fim. Doutor Jadelson, boa tarde, doutor Jadelson. Ele pergunta aqui para a gente se é seguro, Arthur, ir para o Hospital da Bahia se você tiver com sintomas neurológicos por causa do Covid. Então, reafirmando aquilo que a gente falou lá no comecinho. Queria que você fizesse esse comentário. Sim, não só seguro, como importantíssimo, né? Se você tem um sintoma neurológico agudo, aqueles que a gente citou, né? Então, a fraqueza de um lado do corpo, um formigamento de um lado do corpo, alteração súbita da fala, não está conseguindo entender o que é dito, ou então está falando e as pessoas não conseguem entender, perda súbita da visão, uma tontura, uma dificuldade de caminhar, também de início abrupto que se mantém, ou uma cefaleia sem outra explicação, né? Uma cefaleia, uma dor de cabeça muito forte sem outra explicação, tem que ir para emergência, né? E aí o hospital tem um fluxo bem definido, né? Tem um fluxo pelo qual vão os pacientes com suspeita de Covid, tem um fluxo que vai receber esses pacientes, nesse caso aí, com o protocolo de AVC. Então, ele vai ser imediatamente reconhecido, encaminhado para a tomografia, ser avaliado por um neurologista, que a gente tem neurologista no hospital 24 horas por dia, né, os 7 dias da semana, e aí delineado qual vai ser o tratamento ideal para o paciente. Se for um paciente que seja um quadro que não tem indicação de ficar, a gente também tem essa preocupação, né, de não expor o paciente a um risco desnecessário, ele vai ser liberado assim que for possível. Se for um paciente com um quadro que realmente seja um AVC, um AIT ou um quadro de alto risco, aí ele vai ser internado numa unidade específica para isso, né, com todos os cuidados necessários. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de Lio Trindade. Por que nem todos os pacientes infectados precisam ficar internados no hospital e são liberados para casa? Não é uma pergunta especificamente para neurologia, mas eu acho que a gente, como corpo clínico do hospital, a gente pode responder. Como todo paciente que procura o nosso serviço de emergência, ele tem uma avaliação clínica em busca de sinais de gravidade. Então, a internação hospitalar, ela é feita para quem tem indicação. Existem critérios hoje na infecção pelo Covid para determinar a gravidade, que vão desde critérios do exame físico que a gente faz no paciente, alguns exames laboratoriais, às vezes com ou não auxílio da tomografia, quando ele é indicado, e a junção desses critérios, mais os critérios que o paciente já carrega por si. Então, idade, presença de hipertensão, obesidade, diabetes, doença cardiovascular prévia, doença neurológica prévia, juntando todas essas informações, faz-se uma avaliação de risco e o quanto que o hospital pode oferecer de benefício, além do que se faz em casa.
né? Porque estar no hospital também tem suas implicações, não só de ocupar leito, mas também implica em você estar ali exposto a um ambiente hospitalar. Então, como para qualquer condição de saúde, é necessário uma avaliação de gravidade inicial para se determinar o benefício que a internação hospitalar oferece para aquele caso. Muitas vezes os pacientes são liberados para casa e com receio, com medo, voltam no dia seguinte e voltam no dia seguinte. Se houver dúvida, se houver agravamento do caso, ele deve de fato retornar para uma reavaliação. E sempre eles são orientados exatamente para isso, para observar em casa sinais de gravidade e retornar ao serviço ou ao próprio Hospital da Bahia ou outro serviço, se houver piora dos sintomas. Não é isso, Arthur? Com certeza, com certeza. Acho que foi extremamente esclarecedor aí. Nada a acrescentar em relação a isso, não. Perfeito. Muita gente aqui agradecendo, parabenizando a entrevista. Acho que gostaram aí, viu, da entrevista médico-médico. Tem muita gente parabenizando, mas também tem muito paciente meu aqui, viu? Eu tô achando que tá meio enviesado. Mas todo mundo aqui agradecendo, parabenizando. Eu acho que foi espetacular. Gostei bastante, achei que foi muito esclarecedor. A gente trouxe aqui informações que são... Não, a gente não está fazendo aqui por fazer, estamos fazendo mesmo com a preocupação de orientar adequadamente a população, fazer com que busquem assistência quando precisam, que mantenham seu acompanhamento regular, né, para que evitem essas descompensações, que reconheçam, mesmo fora do ambiente da pandemia, os sinais iniciais que podem estar sugerindo o paciente estar num quadro iminente grave, um acidente vascular cerebral, e relembrando que o Serviço de Neurologia do Hospital da Bahia é um serviço de excelência e de referência no nosso estado, totalmente equipado, com todos os aspectos de um serviço, que vai do ambulatório, UTI neurológica, serviço e equipe de hemodinâmica disponível 24/7. Então, faça aí seu jabá no final, Arthur, falando do nosso serviço. Eu acho que essa colocação que você fez foi importante, era exatamente o que eu queria complementar, assim, que a gente tem o cuidado, a gente teve quando montou o serviço e mantém esse cuidado de ter a atenção integral ao AVC, né? Desde da prevenção ao tratamento na fase aguda, quando o paciente chega, lá com o plantonista 24 horas, equipe de hemodinâmica de sobreaviso, os cuidados na UTI, para a gente tentar entender o que é que aconteceu e prevenir as complicações e uma possível recorrência, e a reabilitação, que também é fundamental, né? E é algo que eu acho que na pandemia tem sido muito impactado. Então, os pacientes têm tido um pouco de dificuldade, após ter o AVC, de manter esse segmento estão tendo dificuldade de conseguir fisioterapia, conseguir fono, e a gente tem esse serviço também, né? Então, a equipe de fisioterapia do Hospital da Bahia mantém esse serviço, inclusive domiciliar, né? Então, com todos os cuidados necessários aí de paramentação, de higiene, para não expor o paciente, mas essa reabilitação, esses cuidados pós-alta, são fundamentais, né? Para prevenir o novo, como a gente falou, controlar os fatores de risco, e também para a recuperação. A recuperação ela é maior no início, né? Então a gente tem que insistir nessa fisioterapia logo na saída. Às vezes perder aí esses 15 dias, um mês, 60 dias de fisioterapia após o evento pode impactar muito na resposta do paciente, né? No seu prognóstico, em uma vida, pode significar ter uma vida com sequela ou não, né? Então, eu acho que esse cuidado integral é muito importante, é algo que eu me orgulho assim, de fazer parte do serviço. Maravilha. Uma boa tarde a todos. Agradeço de novo, Arthur. Agradeço a vocês que participaram, comentaram, deixem sugestões, frequentem o nosso site, que é um site rico de informação para os pacientes e também para a equipe de saúde. Frequentem as nossas lives semanais, toda terça-feira às 17 horas. E relembrando mais uma vez que teremos essa semana uma live que é imperdível de Dr. Jadels com a doutora Ludmila Já. Certamente ela trará informações que vão acrescentar muito aí no nosso cuidado, no nosso alerta em pacientes com infecção pelo novo coronavírus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Um abraço.